Bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, formada pela UNB, me formei em 2009. Nesse tempo todo de nutrição, eu já trabalhei em todas as áreas da nutrição. E hoje eu sou servidora pública, mas eu trabalho atendendo pacientes com doenças graves, oncológicos, doença de Crohn, enfim. Nesse tempo todo de formada, eu vi muita coisa acontecer na nutrição. Então, falar de ética hoje é completamente diferente de falar de ética há um tempo atrás. A ética, num sentido mais amplo, é um conjunto de condutas morais que a gente deve seguir. Se a gente for pensar em ética da nutrição, a gente tem uma série de preceitos, de normas, de determinações que o nutricionista, enquanto profissional da saúde, deve seguir para exercer de forma correta a sua profissão. Se a gente for pensar em ética de forma geral e associar isso com blogueiras e com essa difusão absurda de informações na área de saúde e especialmente de nutrição que a gente vê hoje em dia, a gente teria que falar em ética como ética do ser humano em si, né? Que seria não exercer a profissão do outro, não exercer uma profissão no qual você não tem formação, enfim. Mas vamos começar de um pouco mais do início para analisar um pouco melhor o que está acontecendo e de onde que vem essa bagunça toda na nossa área, que é a nutrição. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade. Não só de obesidade, mas de doenças crônicas não transmissíveis, doenças decorrentes da obesidade e dos maus hábitos de vida. No entanto, esse caos, ele não causa apenas uma maior taxa de mortalidade, mudança em números, mais pessoas obesas na rua, não é só uma questão de números, não é só uma questão visual, causa também um terror. É como você lembrar da época lá da peste negra. Todo mundo estava morrendo, todo mundo conhecia alguém que morreu, e é exatamente o que está acontecendo hoje. Todo mundo conhece alguém com câncer, com diabetes, todo mundo conhece alguém que ficou doente. Então, fica fácil você criar esse terror na população. E com esse estado de pânico, de todo mundo tá ficando obeso, todo mundo tá tendo câncer, todo mundo tá ficando diabético, fica fácil aparecer esse monte de profissional querendo dar solução pro problema. E fica muito mais fácil também das pessoas acreditarem em possíveis soluções milagrosas. É por isso que a gente vê tanto, especialmente em paciente oncológico, a pessoa descobre a doença, alguém já quer empurrar uma água alcalina, uma dieta cetogênica, um suplemento milagroso, uma água com limão, própolis, cúrcuma, e começa aquele monte de coisa que fica parecendo uma pagelança na tentativa de curar uma doença que muitas vezes é incurável, ou uma doença em que a dieta tem uma possibilidade muito grande de ajudar no tratamento, mas uma possibilidade muito pequena de curar sem o tratamento adjuvante, que é normalmente quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O caso chamou a atenção dos internautas quando ela postou esta foto de biquíni e recebeu elogios pelo corpo magro. As pessoas elas estão muito ligadas a corpo perfeito. Eu trabalhava com essa imagem de corpo perfeito, de que no Instagram todo mundo é perfeito. E aí eu fiquei mais motivada a mostrar, porque eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, gente, eu tô doente. Foi aí que a influenciadora digital contou que estava travando uma batalha contra o câncer de estômago. Ela aproveitou o sucesso que faz nas redes sociais para dizer que a foto às vezes engana. Nesta, ela parece estar magra e saudável, mas na verdade está muito abaixo do peso, com anemia e uma profunda fraqueza. Nara revelou que já não consegue mais comer nem beber. Alimentação só pela sonda. Com essa busca pelo emagrecimento ou por uma cura de doença, acaba surgindo muito charlatanismo e muito boato na área de saúde, especialmente nas redes sociais. Num mundo em que mais da metade, bem mais da metade, na verdade, das pessoas está com sobrepeso ou obesidade, né, nos Estados Unidos chega a 75%, e a gente estima que no Brasil seja mais de 60%, porque a última pesquisa foi feita já tem um bom tempo, fica fácil você vender uma coisa milagrosa dizendo que emagrece. Aí a gente tem dois extremos hoje em dia. Um extremo das pessoas que estão excessivamente obesas e outro extremo das pessoas que estão excessivamente preocupadas com a aparência. É aí que surgem as blogueiras.
suco? Você toma suco de fruta, casa frutose, que agora tem essa que as pessoas estão dizendo. Então, eu uso pra cozinhar, eu tomo de vez em quando, não tem problema. O que ele não pode é fazer parte do meu dia a dia, porque de fato dá cirrose hepática. Se você tomar suco todos os dias, não é só vodka. Porque as que pessoas dá acham, não, mas é suco natural, então é saudável. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque já não tem mais fibra, o excesso de açúcar, o teu corpo não consegue digerir esse excesso de açúcar. O problema das blogueiras é porque elas vendem uma imagem e as pessoas querem comprar aquela imagem. O brasileiro, especialmente, ele tem muita mania de classificar o grau de competência das pessoas pelo que elas são fisicamente. Então, eu vou olhar um profissional de educação física para ser meu personal e ele tem que ser fortão. Se ele não for fortão, ele não é bom. Vou procurar um nutricionista, se ele não for magro, ele não é bom. O problema é que hoje, os nutricionistas, além de magros, eles estão anabolizados, né? Como as blogueiras. É o que a gente mais vê hoje em dia, nutricionista vendendo o próprio corpo na internet como meio de angariar pacientes. Ou vende o corpo dele, ou vende o corpo de pacientes que também usam anabolizante. Então tem esse extremo da vigorexia com um uso cada vez maior de anabolizantes. Não é nada difícil você encontrar um médico que prescreva anabolizantes. Porém, o uso de anabolizantes com fins estéticos é proibido pelo Conselho de Medicina. Não existe uma dose segura de uso de anabolizantes. Acontece que a maioria das pessoas, primeiro, nem sabe disso. Segundo, não sabe distinguir o que é um corpo anabolizado de um corpo natural. E isso ficou tão comum, esse corpo artificial, que hoje em dia as pessoas já nem sabem mais o que é possível e o que não é possível sem o uso de anabolizantes. A questão é que as blogueiras ganham muito dinheiro fazendo propaganda de coisas que elas dizem que levou àquele resultado, sendo que aquele resultado vem do uso de medicamentos. Então, você tem uma nutricionista ou uma blogueira ou uma nutricionista blogueira, porque infelizmente isso existe hoje bastante, que mostra um corpo, o corpo dela, o corpo do paciente, o corpo do cliente, e fala, isso aqui foi por causa do suplemento tal, ou foi por causa da dieta tal. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que vendem consultoria online, dieta pela internet. De acordo com o nosso conselho, isso é proibido. A consulta online e a prescrição dietética online é proibida, ainda é proibida. No entanto, se a pessoa não tem CRN, ela não vira um caso de conselho, ela vira um caso de polícia, de investigação por exercício ilegal da profissão. Então, se eu, nutricionista, cancelo meu registro no CRN e me mudo do Brasil, por exemplo, teoricamente, eu estou permitida a exercer uma profissão de lá e prescrever dieta online. Não tem nem nada que proíba, não tem uma lei do outro país que me proíba. Isso é muito sério. Exercer. Aqui eu tenho uma equipe também. Eu tenho uma equipe de nutricionista, eu tenho uma equipe de personal trainer. O que não difere nada do que eu sei. Sim. Mas é pra vigorar nas leis daqui precisa. Então aqui a gente tem a nossa equipe, mas lá a gente faz tudo sozinho. Isso é muito sério. Então o conselho e os próprios nutricionistas têm que agir como forma de controlar isso. Seja liberando a prescrição online de acordo com algumas regras, seja proibindo, mas usando estratégias para coibir que isso aconteça. Porque é muito ruim para o nutricionista ser proibido de fazer alguma coisa, mas ter 1 milhão de pessoas fazendo aquilo que ele é proibido e exercendo a profissão ilegalmente, sem nenhum tipo de punição. Então, as blogueiras não têm nenhuma ética, mas falta ética também de todos nós, de todos os nossos colegas, em relação não só a não exercer o que é proibido, mas também a exercer o nosso direito de cobrar do conselho de classe que tome alguma atitude em relação a isso. Exercer a nossa profissão hoje, sem entrar em modismos, sem aderir a dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta alcalina, dieta low carb, cetogênica, seja lá o que for, é muito complicado, porque essa mentalidade está tão impregnada na mente das pessoas que fica muito difícil convencer o paciente de que ele vai ter um bom resultado comendo arroz, feijão, carne, salada, seja lá o que for, que é a única receita que existe, que é eficiente para o controle, cura da obesidade e manutenção a longo prazo. Porque não adianta simplesmente a pessoa emagrecer. Ah, emagreceu. E daí? Vai ter reganho de peso? Então, a obesidade é uma doença multifatorial que deve ser tratada de forma multidisciplinar. Não adianta a pessoa fazer lá uma dieta do HCG louca, de 500 calorias por dia, perder uma quantidade absurda de peso, especialmente de massa magra, e depois ter um reganho de peso muito maior do que o peso que ela perdeu. Isso não é tratamento, isso não é sucesso. Então, gente,
muita consciência, muita ética sempre, para a gente exercer essa profissão da melhor forma possível, sempre lembrando que nós não somos acessórios de estética, nós somos nutricionistas, somos profissionais da saúde e, em primeiro lugar, está o nosso dever de zelar pela saúde e pelo bem-estar do paciente. K15, and maybe needs not the best word. E a cana é o quê? Respondam para mim, a cana é um vegetal? A cana é uma carne? Se o álcool vem da cana-de-açúcar e o excesso de álcool causa cirrose, é óbvio que o excesso de fruta da frutose também acaba gerando gordura no fígado, porque todo açúcar que o nosso corpo ingere, ela é transformada em gordura, sempre, qualquer uma. Então, se tem um excesso de suco, é óbvio que você está gerando também um excesso de frutose e que essa frutose vai se transformar em gordura, porque todo o açúcar é transformado em gordura, adoecendo assim o seu fígado. E sim, podendo causar, infelizmente, uma cirrose não alcoólica. Sim.